Olá, eu sou o Bruno Novadvorsky, sou bacharel em artes visuais pelo Instituto de Artes da URGS e hoje a gente vai apresentar o artigo Ars Sexualis, Discursos para pensar a teoria e a prática artística. Oi, eu me chamo Suelen Gonçalves e eu sou aluna do curso de bacharel em História da Arte pelo Instituto de Artes da URGS e também faço iniciação científica pela mesma instituição. O nosso artigo ele tem como ponto inicial o projeto e o evento Asexuais, a qual eu e o Bruno estamos organizando. E esse projeto ele começa com a cadeira Tópicos Especiais 1, Arte e Sexo, que foi dada no segundo semestre do ano passado e ministrada pela professora Paola Zordan. Nessa cadeira, a professora nos apresentou alguns momentos históricos e obras históricas, né, que retratem as sexualidades. Com isso, eu e o Bruno nos sentimos um pouco incomodados como a historiografia da arte relata sobre essas produções. Mesmo que ela tenha, muitas vezes, uma pornografia, uma coisa explícita, a história da arte insiste em higienizar essas questões. Então, botando essa obra como erótico, como algo mais brando. Para conseguir fazer o evento, a gente leu a História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, do Michel Foucault, e com isso nós utilizamos, então, o termo que ele trata no livro, né, de discurso, que é o como, então, a historiografia da arte escreveu sobre essas obras até o momento e como a gente pode mudar isso. A partir desse momento, então, a gente pensou 6 grupos temáticos no nosso evento, que também são reflexões nossas em relação a esses discursos que são construídos pela historiografia da arte. O primeiro seria pornografia e pós-pornografia a partir da prática artística, teorias e práticas artísticas queer, história, teoria e crítica, revisões contemporâneas para as outras sexualidades, cânones e iconografias da temática sexual nas artes visuais, feminismos, raça e gênero, dissidências na arte contemporânea, contra-sexualidade e outras fronteiras para a arte contemporânea, onde nesses grupos a gente entende que esses temas, como por exemplo a pornografia, as questões queer, ou até mesmo, né, os cânones e as iconografias da temática sexual nas artes visuais, a gente faz uma reflexão de como isso acontece, e é essa provocação que a gente faz nesses 6 GTs do nosso evento, e que também corroboram para a nossa reflexão em relação ao termo ars sexualis. E aí a gente usou como base 3 textos, entre outros, né, para a gente refletir sobre o assunto, que foi A Imaginação Pornográfica da Crítica de Arte Estadunidense Susan Sontag, Manifesto Contrasexual do filósofo espanhol Paul B. Preciado, e A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, do francês Michel Foucault, onde a gente traz fragmentos desses textos e reflexões a partir desses textos para apresentar as nossas ideias. Bom, então para pensar as artes sexuais, né, a gente sai de 2 termos também do Michel Foucault, que é o ars erótica e o ciências sexuais. E para começar falando das artes eróticas, né, o Foucault diz que essas seriam representações, né, das práticas sexuais, como cunho pedagógico. Então ele nos dá os exemplos dessas gravuras orientais, né, onde é mostrado de forma explícita como realizar o ato, né, o coito ou outros tipos de práticas sexuais. A gente trouxe 2 gravuras, né, para mostrar isso, então. Outro conceito importante do Foucault para nós é os ciências sexuais, onde ele vai falar, né, de uma institucionalização, uma patologização tanto da sexualidade quanto
do sexo, né? Onde, por exemplo, a gente vai identificar os nossos gêneros, as nossas identidades a partir das nossas corporalidades. Por exemplo, a medicina vai dizer que homem é quem tem pau e buceta, e mulher quem tem buceta. Então, isso vai produzindo discursos, né? A partir disso, essas ciências sexuais vai produzindo um discurso de macho, fêmea, assim como, por exemplo, a psiquiatria vai produzir discursos também ali em relação às sexualidades e às práticas sexuais das pessoas, né? E aí o Foucault vai trazer uma reflexão sobre isso que também nos é base para a gente pensar o ars sexualis. E aí a gente também traz o trabalho de monotipia do Chris Dewey, o Trinitatis, aonde ele solicita para mim uma monotipia do meu cu, para a Suelen a monotipia da buceta dela, e ele faz a monotipia do pau dele. E esses três trabalhos, essas três monotipias, juntas elas formam o logo do nosso ars sexualis. E aí todas essas questões elas nos servem de base para nossa reflexão também, né? E aí esses três trabalhos, aliás, esse trabalho, essas três monotipias, elas dão origem ao logo, né, do nosso evento Ars Sexualis, que é o tema que a gente está aqui discutindo, o conceito, na verdade, né, que a gente está aqui debatendo no nosso artigo. Também daí, para poder pensar um pouco essas áreas sexuais, a gente começou a refletir sobre o que seriam essas obras, né, e esses artistas que a gente considera assexuais. A gente vai apresentar três, não se limita só a isso, mas seriam os nossos pontapé para começar a refletir sobre esse termo, né? Então, primeiro eu trago a Anne Sprinkle. Quanto eu quanto o Bruno já estudamos um pouco da Anne Sprinkle, né? E essa performance que está sendo mostrada, a Public Service Announcement, né? Sei lá, ela faz parte de um espetáculo teatral onde a Anne Sprinkle, que é ex-atriz pornô da indústria mainstream, retrata os seus mais de 100 abusos, né, que teria sofrido enquanto era atriz pornô dessa indústria. A Anne Sprinkle seria a primeira artista a cunhar o termo pós-pornografia, né, com a ideia de trazer uma alternativa da pornografia, né, além da indústria mainstream. Outro artista que a gente traz é o On Hathaway com a sua performance Solar Annus, que inclusive o Preciado traz no seu livro Manifesto Contrasexual, apontando por que essa performance seria contrasexual, e isso para nós é um fator importante, porque o Ron ele desloca a centralidade do pênis, né, do pau e da vagina barra buceta para o cu, para o ânus. Então, a gente entende que isso é um movimento importante, né? Inspirado no Jorge Bataille, aí, ele faz essa ruptura. E isso é uma ruptura tanto a questão do discurso ali institucionalizado pela medicina, como também uma ruptura para as hegemonias artísticas, né? Como trabalho, como obra de arte. Então, para nós é importante. A terceira artista que a gente traz, na verdade, a obra dela que nos interessa no momento é A Nova Origem do Mundo, da Aleta Valente. E essa obra, ela utiliza, né, ela faz uma brincadeira com a clássica obra do Courbet, né? E ela, em vez dessa obra que foi feita por um homem, uma visão da vagina em close, né? Ela pensa numa nova origem do mundo. Então ela se põe deitada, numa posição sexual de frango assado, né? E ela, além de abrir a sua vagina, coisa que o Courbet deixa a vagina fechada, né? Ela mostra então o sangue menstrual, dando então assim uma nova ideia de origem do mundo, né? Outro trabalho, e aliás, não só trabalho, mas movimento importante para nós, foi o movimento de arte pornô brasileiro, que ocorreu de 1980 a 1982, 2 anos, durante a ditadura militar, e isso nos chama atenção, porque a gente acredita que, por causa da ditadura, não se dá destaque ou não se ouve falar tanto
como também pela questão, como a gente apontou no início, uma certa limpeza no discurso da arte, através da historiografia da arte, de não falar ou citar sobre esses trabalhos, ou quando fazê-lo, citar através do erótico, do sensual, e não do pornô realmente como era o movimento. E é um movimento que trouxe essa discussão também para a sociedade brasileira ali nos anos 80, e o Eduardo Kac vai falar sobre isso num artigo que também é base para nós, que foi publicado numa edição da Ars, uma revista de São Paulo. Como considerações finais, né, além desses textos que a gente já citou, a gente utilizou muito do texto do Afonso Medeiros, que foi publicado na ANPAP de 2010, né, onde ele tenta pensar em uma cartografia dessas artes sexuais, né, na história da arte. Então, a partir desse momento, onde uma pessoa já pensou também, já teve esse incômodo das artes sexuais não serem bem retratadas, digamos assim, na história da arte, a gente vem, além de tentar aprimorar um pouco essa cartografia, pensar numa historiografia da arte, né? A partir desses pontos. E com isso a gente entende que a arte sexualis se dá como dispositivo, então, né, para questionar essa única verdade do sexo pelo viés da arte, né, pela produção artística, né, uma verdade sexual que foi pautada aí também nas ciências sexuais, principalmente no Ocidente. Então, são as reflexões que a gente faz nesse intuito, é a reflexão que está por trás desse tema, que a gente pretende desenvolver e desdobrar de outras maneiras também, para além deste artigo, e como também na realização do evento, que inclusive vai acontecer até antes da própria apresentação da ANPAP. Então, a gente já vai ter aí alguns resultados posteriores quando a gente for realmente apresentar o trabalho na ANPAP. Estas são as nossas referências. E obrigado. Obrigada.